e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida, por estarmos aqui, com esse privilégio de podermos nos encontrar para falar de Deus, ouvir de Deus e aprender de Deus. Isso é muito bom, irmãos. Como eu queria na minha juventude ter tido essa oportunidade. Fui obrigado a seguir o caminho do homem e ainda segui o caminho errado. Paguei um preço caro por isso. E a gente vê aí quantas pessoas no mundo hoje que estão sofrendo terrivelmente, quantos pais chorando, quantas esposas chorando, quantos esposos chorando, porque o homem não tem o privilégio de ouvir essa palavra e ser mudado por ela, porque essa palavra muda a gente para o bem, para o nosso bem e para o bem de toda a humanidade, porque qualquer pessoa boa aqui na terra, qualquer pessoa que faz o bem, qualquer pessoa que pautar a vida dela pelo que está escrito na Bíblia Sagrada, ela vai fazer o bem para a sociedade. Porque a gente vê aí que a minoria é ruim, mas ela desequilibra toda uma sociedade. No mundo moderno, como a gente está vivendo, com a organização que existe, era para todas as pessoas estarem vivendo bem. Já tem gente que está chegando ao trilhão. Imagina, é inimaginável isso. A gente nós somos pessoas simples, nós não podemos nem imaginar o que é trilhão, né? Milhão para a gente já é muito, já é uma coisa assim absurda de você conseguir. Tem pessoas que já estão com trilhão e acham ainda que é pouco, querem dominar o mundo inteiro, querem ser dono de toda a raça humana. E com isso, quando alguém se aposta de você, a primeira coisa que você perde é a sua liberdade, é o seu direito de sonhar. Nem sonhar você não pode, nem querer ser o que você quiser ser, você não pode, sabia? Se você tiver um dom, ele vai ser abafado pela escravidão. A escravidão é uma coisa terrível, irmãos. E hoje, o homem, com toda a evolução, deveria estar caminhando para libertar. O homem hoje tinha que ter uma ideia de libertar. O homem ainda está defendendo o bandido. Ainda tem uma grande parte da sociedade, no mundo inteiro, defendendo o bandido, defendendo governos corruptos, defendendo sistemas de governos que foi provado que são genocidas, que são corruptos, e com toda a informação que existe hoje, até o menorzinho hoje tem um celular, as pessoas ainda continuam apoiando o errado, porque quando eram jovens, quando eram crianças, os seus pais não ensinaram o caminho do Senhor. Como a Bíblia diz, ensina os teus filhos a andar no caminho do Senhor. Se você lê a Bíblia para os teus filhos, desde criancinha, eles vão aprendendo essa cultura, eles vão absorvendo essa palavra começa a ficar escrita no coração, no pensamento deles. Eles aprendem a ter temor a Deus, aprendem a amar a Deus, aprendem a diferenciar o certo do errado. E a palavra deles vai dando personalidade para eles escolher o certo. Eu, por exemplo, nunca gostei de fazer nada errado na minha vida, mas eu só fazia coisa errada. Por quê? Qual a minha estrutura? Eu frequentava uma religião, só isso. E para essa religião não importava o meu conhecimento de Deus, porque eles
ia na igreja, celebrava a missa em latim. O que uma criança vai saber de latim? O que eu entendia do que estão falando lá? Nada. Ou seja, eu ia na igreja para aprender nada. E quando aprendi alguma coisa, aprendi uma coisa que não levava a nada. Não é? Aprendi muito, aprendi nas quermesses, nas barraquinhas, a beber, entendeu? Aprendi que o maior exemplo da minha vida, que era o sacerdote, a fumar, entendeu? Aprendi muita coisa, né? Absurdo, irmão, absurdo. O lugar que deveria ser um lugar de refúgio para a gente, um lugar de consolo, o colo amigo que deveria ser a igreja, o lugar onde que quando bater essa fraqueza em você, ou alguém viesse te arrastar para o lado do mal, te chamar para droga, te chamar para bebedeira, te chamar para roubar, você ter ali um consolo, uma palavra que disser para você, não vai por esse caminho, lá na frente você vai sofrer, não é? Vem para o caminho de Deus. Mas eles estão preocupados em pregar religião, estão preocupados que você fique no banco eternamente sentado dando dinheiro para eles. Não estão preocupados com a sua vida. Essas pessoas não acreditam em Deus, irmãos. E se você acredita em Deus, entenda uma coisa: você não vai chegar a Deus com as ideias deles, nem continuar seguindo aquilo que eles implantaram na sua cabeça. Esquece isso. Eu me lembro que quando eu me converti ao Evangelho, porque religioso e crente eu já era, eu já nasci dentro da igreja, entendeu? Mas qual foi a minha conversão? Ao que está escrito na Bíblia. Qual foi a conversão do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo já era religioso. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele se converte em quê? À palavra de Deus. Quando eu me converti ao Evangelho, eu vi o quanto que a falta de conhecimento, o quanto que o ensino errado, o quanto que a religião estava destruindo a minha vida, ao ponto de eu tentar suicídio, ao ponto de eu estar sempre com o pensamento de querer me matar. Até que quando eu abri o meu coração, eu entreguei a minha vida para a palavra de Deus, a palavra de Deus me deu personalidade para dizer não para o mal que estava dentro de mim. Quando eu vi um pensamento de querer suicidar, eu dizia não, Deus me ama, Deus tem uma promessa para a minha vida. A palavra de Deus vai me levar para o caminho do bem, a palavra de Deus vai me dar futuro. E aí, irmãos, a partir da minha conversão ao Evangelho, eu ia à igreja todos os dias da minha vida. Todo dia eu ia à igreja. Tinha dia que eu ia à igreja de manhã, de tarde e de noite. Tinha dia que eu ia 2, 3 vezes ao monte. Começaram a achar que eu era doido, começaram a achar que eu era fanático, mas eu sabia que doido eu era quando eu não tinha a Bíblia na minha vida. Cheguei a ficar tão doido que eu tive uma síndrome de pânico, que eu fiquei 1 ano sem dirigir, 1 ano sem condição de sobreviver, precisando de pedir socorro à minha mulher para ir no banheiro, para tomar banho, não é? E tinha certeza que jamais eu ia ficar perfeito na minha mente. Eu fiquei doido. Fui internado numa clínica em Curitiba, o cara me deu um monte de psicotrópico lá que me deixava mais doido ainda. Eu ficava tão doido com o remédio que eu falei, eu prefiro ficar doido com a doença do que doido com o remédio. Ele falou, mas você vai ter que tomar esse remédio a vida inteira, o seu negócio não tem cura. Foi essa a receita que a medicina me deu. E eu já tinha certeza que eu não ia ser curado. Até que um dia eu estava no Hospital Santo Inês, e ali a morte veio me buscar. Talvez você não entenda o que eu vou falar aqui, porque isso é muito espiritual. Mas eu já caí de avião e quebrei um avião inteiro. E quando eu estava caindo no avião, eu estava pilotando, eu sabia que eu ia me arrebentar inteiro. Mas eu não tive medo nenhum. Eu apenas fiquei tenso, com muita adrenalina ali, e consegui quebrar o avião inteiro, só arranhei a minha perna.
saí vivo. Mas o dia que a morte foi me buscar lá no hospital, aquele dia, eu vi que o negócio é feio, meus irmãos. Aquele dia, a minha vida inteira passou em 1 minuto. Passou um filme da minha vida inteira. Eu me lembro que a minha querida e amada esposa, que me suportou por tantos anos, estava ao lado da minha cama, e quando eu olhei para ela assim, eu naquele estado de agonia, sentindo a vida saindo de mim, eu me desesperei e eu clamei a Deus, do fundo do meu coração, e Deus me curou. Fiquei perfeito, fiquei com mais saúde do que eu tinha, que eu nunca tive saúde nenhuma, né? Mas fiquei perfeito. Viajo pelo Brasil inteiro, não é? Não podia, irmãos, essa doença síndrome de pânico, as pessoas que estão à volta de quem tem ela não entendem o sofrimento que a pessoa tem, e ela não dá apoio porque ela não vê. Se você arrancar um braço fora, ficar com o braço sangrando, todo mundo te socorre. Arrancou o braço, arrancou a perna, mas a doença é pior do que arrancar um braço, porque você sente que vai morrer toda hora. Eu não podia passar na frente do cemitério, para você ter uma ideia, de jeito nenhum. Eu olhava para o outro lado assim, mas ainda assim meu olho fazia assim para olhar para o cemitério. Eu olhava, o pai morria, não é? E Deus me curou instantaneamente. Eu nunca mais tomei remédio nenhum. Amém? Porque eu acreditei no que está escrito, porque eu me esforcei. Ninguém vai se formar em faculdade nenhuma, ninguém vai conquistar um posto alto em trabalho nenhum sem se esforçar. Essa história de ir em igreja só no domingo, você esquece. Você não vai dar um passo na sua vida se você não entender a importância que é o reino de Deus na sua vida, e entender que você precisa urgentemente de adquirir todo esse conhecimento, que você demora para ler a Bíblia 1 ano, por exemplo, imagina, até você ler uma Bíblia toda, até essa palavra morar em você, até você ser transformado pelos louvores, pelas pregações, demora tempo. E quanto tempo você vai viver, você não sabe. Quanto antes você correr, quanto antes você se esforçar, melhor para você, porque não há futuro fora da palavra de Deus. Todo mundo fica querendo, em nome dos seus ascendentes, dos seus pais, fica com essa hipocrisia de achar que você pode fazer o que você quiser que vai dar tudo certo. Isso não existe, irmãos. Não existe, principalmente no reino de Deus. A Bíblia diz claramente: assim como vive o homem, assim como morre o homem, morre o animal. Assim como vive o animal, é a mesma coisa. Se você não se transformar em um ser humano, você vai comer, beber, dormir e viver como um animal. É assim que funciona. Ou não? Ou tudo que a gente está vendo aí é ser humano? Vamos ficar com essa ideia louca aí dessas pessoas sem compromisso nenhum com a sociedade, sem compromisso nenhum com o filho que você luta para criar, de dizer que estuprador tem que ganhar rosas, ganhar abraço e beijos, pedófilo tem que ganhar rosas, abraço e beijos, entendeu? Pessoas que são crentes, frequentam a igreja, dá dízimo, e estão orando 2, 3, 4, 5 crentes para que o assalto a banco dê certo. Todo dia a gente vê isso. É nisso que vocês estão acreditando? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se nós já cobramos da justiça do homem, nós cobramos dos juízes, da polícia, dos delegados, aquilo que não anda conforme a lei,
do homem, aquilo que tira o direito de individualidade e propriedade, nós cobramos. Agora quer dizer que nós vamos viver com Deus, que é perfeito, que é justo, é tudo que nós queremos e precisamos, que é viver em um lugar justo, perfeito, sem toda essa desigualdade que é aqui, sem toda essa pressão que vive em cima de você, não é? Aí você quer viver de qualquer jeito. Isso não existe, irmãos. Isso é conversa mentirosa. Você tem uma luta a ser travada. A luta é sua. Não adianta se firmar em pastor, em pregação bonita, em nada. Você tem que se firmar na palavra de Deus e lutar. E a luta, eu vou dizer contra quem que é contra você, porque vai ser o teu pensamento que não vai deixar você se chegar a Deus. É o teu pensamento que vai proibir você de ir na igreja, é o teu pensamento que vai proibir você de ler a Bíblia, é o teu pensamento que vai proibir você de orar, de entregar o coração para Deus. Então, o teu inimigo hoje, o teu maior inimigo hoje é você mesmo. Acorda. A mensagem de Deus para você. Livro de Isaías, capítulo 52, diz a palavra do Senhor assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Você vê que Deus está contando uma história daquele que ama Deus, a história do crente. Quando fala Sião, quando fala Jerusalém, está contando a história do crente, que está dizendo aqui: olha, foi perseguida, foi maltratada, foi escorraçada, foi tirado os seus direitos, a sua liberdade por nada, porque há povos que são opressores. Há pessoas aqui na terra que o prazer delas é escravizar, é oprimir, é se apossar de tudo, é tudo para ela, e não quer deixar nada para você. É o que Deus está falando. Mas Deus está falando: olha, desperta, entrega o teu coração, se firma na palavra, porque Ele vai estar contigo. Você vai ver Deus falando aqui. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer aqui? Diz o Senhor: pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão ouvidos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado insensatamente o dia todo. Portanto, meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu sou mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Olha, e Deus repete essa palavra lá em Romanos capítulo 10, versículo 15. Olha o quanto que é importante você servir a Deus. O próprio Deus está falando: olha que coisa linda, aquela pessoa que prega o bem, aquela pessoa que fala do meu projeto. Olha que coisa linda, Deus se agradando. Aquela pessoa que faz ouvir a salvação, que prega o projeto de ressurreição e vida eterna. Eis que a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor.
Olha só, irmãos, Deus manda você sair da idolatria, Deus manda você sair do fingimento, da hipocrisia, da religião falsa, da mentira, parar de mentir, largar a mentira, buscar o bem, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Aqui está falando sobre Jesus. Jesus foi, bateram em Jesus, espancaram Jesus, colocaram coroa de espinho em Jesus, desfiguraram a face de Jesus, porque aquele que não crê em Deus, aquele que não vive conforme o Evangelho, ele é cruel, tanto que conseguiram fazer essa crueldade com uma pessoa justa e perfeita. E diz que Jesus, assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Veja que quando Jesus vem pregando a palavra dele, muitas pessoas nunca tinham ouvido falar nisso, não é? Essa palavra que você está ouvindo, essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Jesus. E agora Deus pergunta, e essa pergunta eu transfiro para você: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha, irmãos, é muito importante você entender que o teu coração é duro, que o teu ouvido é duro. Como Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós não estamos aqui para servir a Deus, fazer a vontade de Deus, para fazer aliança com Deus, para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para amar a Deus de todo o nosso coração. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui está descrevendo a aparência de Jesus, que a igreja bota um Jesus louro, do olho azul, a coisa mais linda do mundo, não é? Mas aqui está deixando claro que Jesus tinha uma aparência comum, era um homem comum, não é? E além disso, ele não tinha beleza nem formosura nenhuma. E além disso, quando você olhava para a aparência dele, ele usava roupa simples, ele andava como pescador, ele era pobre. A Bíblia diz que Jesus era pobre. Por isso que diz aqui, olha, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Por quê? Porque o ser humano é assim: se você passar com uma roupinha simples, ninguém te olha. Se você passar com terno, gravata, né? Se você tiver um título de o melhor cantor dos Estados Unidos, todo mundo, você é maravilhoso. Se você ganhar 10 milhões de reais por mês, for um jogador de futebol, alguma coisa, ninguém vai ver feiura em você não, meu amigo. Você pode ser vesgo, você pode ser banguelo, você pode ser orelhudo, você pode ser do jeito que você for, porque o povo é interesseiro. Como Jesus era um homem normal, comum, como outro qualquer, e ainda usava uma roupinha simples, ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Quando ele chegava, eu até perguntei para o testemunho de Jeová há pouco tempo, eu falei: vocês falam tanto aí que a igreja de vocês é a única que é santa, mas se Jesus vier, ele não pode pregar na sua igreja.
Jesus pregou nos templos, na sua igreja ele não prega. Por quê? Porque Jesus vai ter que comprar um terno primeiro, vai ter que ficar um ano lá primeiro para ser aprovado por eles, para aqueles sujinhos que tem lá, não é? Para poder pregar, entendeu? E qual a vestimenta de Jesus? É só você olhar na história da humanidade. Qual a vestimenta de João Batista? Entendeu? E não só testemunho de Jeová, né? Na igreja católica é impossível ele pregar, porque vai ter que comprar uma roupa, um chapéu enorme, tem que ter não sei quantas saias, não sei quantos vestidos, entendeu? E aquilo deve custar uma fortuna, né? Na igreja crente aí também está difícil, porque tem que ter terno. Se não tiver terno, não sobe no altar, entendeu? Então esse Jesus da Bíblia, ele não pode pregar nessas igrejas, não é? E até porque se ele subir no altar do jeito que ele está aqui, ninguém nem vai querer ouvir a pregação dele, entendeu? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa palavra está lá em Mateus 8,17 também. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então aqui está descrevendo que mataram cruelmente Jesus. Foi a maior desgraça que já aconteceu na terra. Foi a igreja que deveria ser santa, que deveria zelar pelas pessoas honestas, pelas pessoas corretas, que deveria proteger as pessoas fracas, as pessoas simples, as pessoas carentes, proteger o honesto, o decente. No entanto, o que eles fizeram? Por inveja, porque Jesus estava pregando o Evangelho, a verdade, e eles, ao invés de se converter à verdade, não, preferiram soltar um assassino e ladrão e matar, humilhar cruelmente uma pessoa inocente. É o que está deixando claro aqui, não é? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aqui também tem um fato muito importante, que muitas igrejas usam esse versículo aqui, que Jesus levou nossas dores, levou nossas enfermidades, levou nossos pecados. Então agora você está na graça, você não precisa de fazer mais nada, você pode continuar fumando, bebendo, roubando, traindo, xingando, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você está tranquilo, porque Jesus levou todos os seus pecados. O meu entendimento deste contexto da Bíblia foi que Jesus vem em carne, como diz a palavra, vem como homem, porque Deus já estava por aqui com o ser humano, como Deus
na época do dilúvio, não aguentava ver a maldade do ser humano, e Deus falou: eu vou exterminar esses animais na face da terra. É a mesma coisa de resolver criar um animal feroz. Ele começa a dar filhote lá na sua casa, e ele começa a querer comer seus filhos, querer só fazer desgraça na sua casa. Fala: eu vou matar esse bicharada tudo aqui. Foi o que Deus chegou à conclusão. Mas quando Deus olha do céu, Deus vê Noé, que era um homem decente, que era um homem justo, e vê que ele tinha uma família, que eram 8 pessoas, que poderiam, através da pregação, através da ajuda de Deus, se converterem. E no entanto eles se convertem, e daí começa o crescimento da população humana na face da terra. E aí chega em Sodoma e Gomorra. Nós temos outro exemplo, que quando Deus olha para Sodoma e Gomorra, Deus só vê corrupção, só vê maldade no ser humano que estava ali, ao ponto de vir crianças junto com adultos para estuprar um visitante que vem na cidade. E Deus se aborrece e destrói Sodoma e Gomorra, mas tira vivo dali Ló, as 2 filhas, a esposa e os genros não quiseram, como muita gente não quer hoje, né? Nós sabemos que vai haver uma destruição, até porque você sabe que você vai morrer, então você vai ser destruído. Qual o futuro que você tem? O seu futuro é a sua destruição, o seu corpo vai morrer. E no entanto você fica pensando se você vai entregar o coração para Deus ou não, se você vai se salvar ou não. Aí você fica igual a mulher de Ló. Deus está dizendo para você que você precisa se converter, se tornar um ser humano, você precisa de se render à palavra dele, você precisa de amar a ele, amar ao próximo como a si mesmo. Mas você fica igual a mulher de Ló, só olhando para trás. Só olhando para trás. Você não decide não, você não sai de cima do muro não, e fica botando a culpa em todo mundo. É o marido que é culpado, é a mulher que é culpada, é o filho que é culpado, é porque não tem dinheiro, é por causa disso, é por causa daquilo, não é? É só desculpa em cima de desculpa, e botando a culpa em todo mundo. Assim como Eva botou a culpa na serpente, Adão botou a culpa na Eva, e assim também você vai botando a culpa em tudo. Mas nós sabemos que o problema é o teu coração, que é duro. Você é materialista demais, não consegue nem te amar, porque se você te amar um pouquinho, você vai se entregar para Deus, porque o único futuro que existe para o ser humano na face da terra é aceitar o projeto de Deus que está escrito nos 66 livros da Bíblia. O resto é história da carochinha. Amém?